série de mensagens do Sermão do Monte. Que Deus possa nos guiar cada dia mais, amém, irmãos? Nessa série maravilhosa, cheia do poder e da glória do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Evangelho de Mateus. Estamos quase acabando já, viu, meu irmão? Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Luiz, na última vez que ministrou, ele falou sobre uma das áreas do nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou aos seus discípulos, sobre o amor, a caridade, as esmolas, né? Quando a gente for dar alguma coisa a alguém, o que Jesus nos direcionou. E Jesus está direcionando agora sobre a oração. Como nós devemos orar? Qual é a forma certa de orar? Né? Porque às vezes a gente fala assim, olha, de que jeito, Jesus, como é que nós vamos orar? Jesus, ele vai ensinar aos seus discípulos o jeito correto de orar. Mateus capítulo 6, versículo 5, acompanha comigo aí em nome de Jesus. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Versículo 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, 2 pontos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela reunião da sua igreja. Povo que te ama, povo que te quer, povo que quer ter comunhão com os irmãos. Muito obrigado por essa noite. Que o Senhor derrame a sua graça, seu amor e seu favor sobre nós. Te pedimos em nome de Jesus. Abra nossa mente, nossos olhos e o nosso coração, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para dizer para nós essa noite. Ensina-nos a orar da forma correta, ensina-nos a orar de forma que agrade ao Senhor, que seja conforme aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que possamos sair daqui dessa noite com essa aprendizagem, para assim termos cada dia mais um relacionamento puro, verdadeiro e santo com o Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o segundo de 3 sermãos que tem uma lógica comum. E essa lógica está lá no versículo 1 do capítulo 6. Olha lá, sobe um pouquinho. Essa é a lógica desses 3 ensinamentos que Jesus está dando para nós. O ensinamento da caridade, o ensinamento da oração e o ensinamento do jejum. Existe uma coisa que liga os 3, que é a seguinte: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa
do Pai Celestial. Então, a introdução desses 3 ensinamentos de Jesus é: tome cuidado quando você for ajudar alguém, quando você for orar para o seu Pai, para Deus, e quando você for jejuar. Então diga assim comigo: ô glória. Diga assim comigo: ô glória. Crente, fala assim: crente ajuda as pessoas, crente ora e crente jejua. Amém ou não? Então essa é uma prática da vida cristã. Jesus está falando assim: olha, não é para vocês não fazer, porque nós que somos, vocês que são os filhos de Deus, vocês que são crentes, vocês vão fazer essas 3 coisas. Vocês vão ajudar os outros, vocês vão dar esmola, vocês vão cuidar dos outros, vocês vão abençoar os outros, vocês vão orar a seu Pai e vocês vão jejuar. É uma prática da vida do crente. Então Jesus aqui para nós, Ele quer nos ensinar uma única coisa. Jesus está tratando aqui o grande problema da hipocrisia. Daquele que faz para parecer, daquele que faz só se tiver algum retorno, daquele que faz só se estiver sendo visto uns pelos outros. E Jesus ensinando sobre oração, eu quero dividir nessa noite em 3 partes essa oração. Do versículo 5 ao versículo 8, nós vamos falar sobre a falsa oração. A oração que Deus não responde. Do versículo 9 ao 13, nós vamos falar sobre a oração cristã. Qual que é a oração que Jesus nos pede? O que Jesus está falando? Olha, como você deve orar. E o versículo 14 e 15, nós vamos falar do grande problema: a oração e o perdão. É uma coisa que caminha junto, é uma coisa que anda junto. Então vamos lá para a primeira parte. Irmãos, a falsa oração, ela começa com um princípio ferido. Qual que é o princípio ferido? Orar para os outros verem. Orar para chamar a atenção dos outros. Esse não é o nosso objetivo. Esse não é o objetivo do crente, do discípulo de Jesus, do Filho de Deus. Sabe aqui quando Jesus disse: olha, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos uns pelos outros. Sim, de serem vistos pelos outros. Eu os asseguro que ele já recebeu a sua recompensa. Irmãos, o que acontecia? Por que eles oravam nas esquinas? O judeu, aquele povo, eles tinham horário de oração. E se ele estivesse atrasado para chegar no templo, na sinagoga, ele ajoelhava aonde ele estava. E ele começava a orar ali. Ele começava a clamar. Ele levantava a mão e orava. E nas sinagogas eles ficavam em pé orando, chamando a atenção. E aqui a gente vai... Tem muitas coisas para a gente poder entrar, que eu não quero entrar nisso hoje. Mas o povo judeu, eles fazem 3 orações. Uma pela manhã, uma ao meio-dia e uma à tarde. E muitas das vezes essas orações eram orações repetidas, balbuciadas. Tipo, quem já foi aqui em terço? Quem já rezou terço na vida alguma vez? Eu já, irmão. E de fato, a gente fica ali rezando terço, né? A gente ficava contando o terço, torcendo para acabar. Era ou não era, gente? Por quê? Porque às vezes a gente ficava ali só falando. Não estava nem mais conectado. Já estava na 7ª oração do terço. Já estava doido para chegar na 9ª, na 10ª, para acabar, para pular para a próxima. Porque, se eu não me engano, o terço é um ciclo de 10 orações. Não sei quantos ciclos é, não lembro mais. Mas a gente fica ali. E de fato, irmãos, agora trazendo para nós, quantas e quantas vezes a gente vai orar, a gente começa a orar, e a gente começa só a falar por falar. Só começa a falar só por ficar repetindo as coisas. Nessa própria oração nossa aqui antes da palavra, se a gente não tomar cuidado, a gente só fica repetindo, só que não tem coração. Não estamos falando com Deus. Já tem um princípio nosso aqui, que nós oramos pelo Brasil, depois oramos pelas crianças, depois oramos pelos enfermos, e acaba que se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessas mesmas coisas.
Ficamos repetindo algo sem direcionamento, sem coração, sem verdadeiramente estar clamando por algo. E é disso que Jesus está falando. Olha, não fica repetindo, mas faça. Você pode fazer várias orações. Você vai orar talvez pelo seu filho que está desviado, até ele converter, amém ou não? Deus, salva meu filho. Quantas vezes nós não vamos orar assim? Deus, cuida do casamento do meu filho. Pai, abençoa. Quantas e quantas vezes nós estamos orando aqui por irmãos que estão enfermos? Quantas e quantas vezes? Não é isso. É eu ficar repetindo, achar que por muito repetir nós vamos cansar Deus. Ah, deixa eu fazer para esse menino, deixa eu fazer para o Douglas, porque o rapaz chato é esse Douglas, tanto que fica pedindo aqui. Não aguento mais ouvir o Douglas me pedir. Então eu vou dar para o Douglas o que ele quer. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Irmãos, Jesus está falando com os seus discípulos. É óbvio que a gente tem uma experiência, uma expectativa e um ensino, né? E vimos o que os fariseus estavam fazendo, mas agora Jesus está falando com os seus discípulos. Vocês não vão orar dessa forma, porque vocês têm o risco de ficar do mesmo jeito. Sabe, Jesus, Ele não quer mais que as orações sejam direcionadas para as pessoas. As orações não é mais direcionadas eu que estou fazendo, e sim Deus. Deus é o que tem que receber. Sabe, quando nós oramos para ser visto pelos homens, quando nós oramos com a intenção de receber alguma coisa, de ser reconhecido como alguém que tem uma boa oratória. Quantos aqui já teve vergonha de orar perto de alguém porque aquele alguém sabe orar? Nossa, fulano sabe orar. Vamos trazer para nós, né? Irmão, nós que pegamos no microfone, para nós estar com o microfone na mão é tranquilo. Mas há 15 anos, vou falar mais, mas há 18 anos atrás, quando eu comecei, microfone para mim era suador, minha mão suava também. Minha voz era feia. Eu me via, não mudou muita coisa não, né? A Sanara riu porque ela está comigo 18 anos, então ela sabe que não mudou muito. Eu fazendo vídeo, gravando vídeo, os primeiros vídeos eu falo assim, meu Deus do céu, cara gordo, bochechudo, que absurdo. Hoje eu já acostumei, é eu, não tem como mudar. Mas é assim, irmãos. Então, não é a oratória que vai fazer você diferente. Então você pode orar, amém ou não, irmãos? Só que o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, para quem faz para ser observado, para quem faz para receberem algo, essa falsa oração, para receber louvor dos homens, para dizer, olha como o irmão ora, olha, se fulano não orar para mim, se não for o pastor, se não for a irmã do coque, porque a irmã do coque tem unção, eu não quero. A palavra de Deus diz, Jesus nos ensinou, que eles já receberam a sua própria recompensa. Deixa eu dizer algo para nós aqui nessa noite, eu quero que você fique guardado no seu coração. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Deus não vai dever nada para mim, nada para você. Se você quiser ser reconhecido pelos homens, Deus vai te dar o reconhecimento. Se você quer ser reconhecido por Ele, Deus vai te dar o reconhecimento. Muito cuidado com aquilo que você pede, porque aquilo que você pede, Deus vai te dar. Só que o que você pede, Deus pode te dar, ou para a sua salvação, ou para a sua própria condenação. Esses homens receberam a recompensa diante dos homens, mas diante de Deus, não precisava de mais nada. Deus não recebia, Deus não se alegrava. Então, se você quer dinheiro, peça a Deus dinheiro que Deus vai te dar. Se você quer filhos, peça a Deus filhos que Deus vai te dar. Se você quer a presença de Deus, peça a presença de Deus que Deus vai te dar. Mas peça com sabedoria e discernimento, porque Deus não vai ficar te devendo nada. Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Deus sempre vai nos abençoar.
Nenhum homem vai poder chegar diante de Deus e falar: Deus, o Senhor é injusto. Eu te pedi, o Senhor não me deu. Nenhum homem vai chegar diante de Deus e dizer isso. Primeiro, porque existe a graça comum, e essa graça comum abençoa todos. Já falamos sobre isso alguns cultos atrás. O sol nasce para o justo e para o injusto. O sol nasce para todos. Deus vai abençoar, mas tome cuidado, porque talvez o que você pede pode ser para a sua própria ruína. Então a nossa oração não pode ser uma oração, a falsa oração, ela está muito ligada a uma oração de aparência, a uma oração que nós queremos que os outros estejam vendo. Não é isso. E Jesus dá a solução para esse problema. Versículo 6, ele diz o seguinte: olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto o recompensará. Sabe, eu quero trabalhar com vocês aqui 2 pontos. Jesus, ele diz o seguinte para nós: olha, entra no seu quarto, fecha a porta. O primeiro ponto que eu quero ensinar para vocês nessa noite é o ponto da exclusão. Diga-se comigo, exclusão. Não pode ter nada entre Deus e a sua, você e a sua oração. Quando Deus fala, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, Deus está dizendo para nós o seguinte: olha, eu não quero que nada que está fora de você, nada que pode te atrapalhar a orar comigo, a estar comigo, te atrapalhe. Inclusive família, filhos, inclusive pessoas, futuro, passado. Jesus está nos chamando para um tempo de intimidade. Entra para a porta, exclui tudo aquilo que não dá para estar entre eu e você. Exclui tudo aquilo que pode trazer fama, sucesso, aparência, te chamar de bom, de ruim. Não, é um lugar onde você está comigo sozinho. Nós fizemos uma série aqui nesse ano ainda, né? A série no quarto, né? E eu falei 4 domingos aí sobre a oração. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Jesus está nos ensinando uma forma de orar: intimidade. Ah, pastor, então tem só que orar no quarto. Não. O que Jesus está dizendo para nós é: exclua tudo aquilo que pode me separar de ti. A segunda parte que eu quero trabalhar com vocês é a percepção. Quando que você entra num quarto, fecha a porta para falar com seu pai, você vai ter a percepção que você tem um Deus que é Pai. Jesus diz aqui para nós: olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que está em secreto, vê em secreto, o recompensará. Irmãos, quando nós estamos sozinhos com Deus, quando nós estamos na nossa intimidade com Deus, Deus não vai se revelar como um Deus santo, poderoso, maravilhoso. Sim, Ele se revela, mas o que Deus mais quer que nós percebemos diante dEle é que Ele é Pai. Jesus, Ele não falou assim: olha, entra no seu quarto que o seu Deus te vê. Não, Ele está dizendo: olha, o seu Pai. Porque Jesus, quando Ele separava no monte para orar, Jesus, quando Ele estava sozinho, Ele tinha uma intimidade com o Pai. É o Criador, nosso Deus é o Senhor de todas as coisas, mas Deus é o nosso Pai, e o Pai dá tudo que o Filho quer. Não tem como o seu filho te pedir pão e você dar pedra. Não tem como. Porque Deus é Pai. Quando nós estamos orando diante do Senhor, nós precisamos ter esse discernimento, essa percepção. Abra para mim Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais
do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Irmãos, Jesus está nos ensinando que esse Deus é o nosso Pai, Ele é poderoso. Esse é o nosso Deus, aquele que pode fazer tudo que pedimos ou pensamos. Sabe, Ele vai te recompensar. Quantos têm fé nisso? Que se você orar, as coisas vão acontecer na sua vida. Se você buscar o Senhor, as coisas vão acontecer na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus vai derramar poder sobre ti. Deus vai te encher da presença. Deus vai te encher de direcionamento. Deus vai te encher. Deus é poderoso, irmãos. Deus é Pai. Eu não sei qual relacionamento que você teve com seu pai. Talvez essa palavra te dói quando nós falamos Pai. Mas nós precisamos entender a paternidade do nosso Senhor. Não é a mesma paternidade do nosso Pai. Seja lá o seu pai se foi bom ou se foi ruim, Deus é diferente, porque Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de paz, alegria. Entenda isso nessa noite, irmãos. Quando Jesus manda nós entrarmos dentro do nosso quarto e falar com o nosso Pai em secreto, Ele está dizendo: exclua tudo aquilo que te impede, exclua tudo aquilo que te deixa triste, ou tudo aquilo que rouba a glória de Deus, para que você possa ter uma intimidade com seu Pai. Sabe, o Pai não vai deixar faltar nada para o seu filho, irmão. O Pai não vai deixar faltar nada. O Pai não vai deixar de dar aquilo que você precisa. Deus vai te dar sempre tudo aquilo que você precisa. Não é essa falsa oração que Deus quer de nós, uma oração do homem para o homem. Jesus está dizendo: olha, essa falsa oração não pertence a vocês, discípulos do Senhor Jesus. Essa falsa oração não é a oração que nós pedimos, mas tem uma verdadeira oração. Versículo 9 em diante: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmão, essa é a oração dominical. No início da igreja, todos os cristãos, todos os domingos, quando se reuniam, eles faziam essa oração. Eles oravam o Pai Nosso. E se a gente orar o Pai Nosso todos os dias da nossa vida, com entendimento, a gente consegue colocar a nossa vida em tudo aqui. A oração do Pai Nosso, ela está dividida em partes. Eu quero dividir essa oração com vocês em 5 partes. Aquilo que Jesus nos ensinou, o dever de como orar, está dividido em 5 partes. Talvez a sexta, se for pegar o 14 e o 15, mas o 14 e o 15 eu coloquei lá no final como uma fala de Jesus, mas a oração está dividida em 5 partes. Ela vem falar sobre adoração, reconhecimento, confissão, proteção e adoração. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos direciona para esses 5 pontos. Nós precisamos começar uma oração em adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É uma oração de adoração, é uma oração de dizendo: Senhor, santo é o teu nome. Considerado aquilo que é santo, que o Senhor, o nome de Deus, aponta para o próprio Deus.
Quando nós falamos quem Deus é, quando nós dizemos o nome de Deus, nós estamos revelando os atributos de Deus, o caráter de Deus. Semana que vem nós teremos a conferência sobre o Deus que se manifesta, e alguns desses temas estão direcionados ao nome de Deus. Como que Deus se manifesta, qual que é o caráter de Deus. E aqui a gente tem vários nomes de Deus que foram ensinados para nós. Elohim, eu não sei se eu vou saber falar certo, que é o Deus de poder, força. Jeová Jiré, o provedor. Jeová Rafa, o que cura. Jeová Raá, o nosso pastor. Jeová Shalom, paz. Esse aqui eu não sei falar mesmo não. Tsidkenu. Eu não sei como é que fala isso. Eu nunca aprendi, irmão. Sempre me falaram e eu não consigo. Hã? É isso mesmo. Como é que é, pastor Ginaldo? Você sabe? Eu estou botando você no aperto também. Tsidkenu. É isso aí, é o nome. Que é o Deus da justiça. Jeová Shammah, o Deus presente. Yahvé, aquele que é autoexistente. E quando a gente santifica o nome de Deus, e quando a gente traz Deus, lembrando Deus qual que é o nome dele, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que faz todas as coisas, porque todas as obras estão nas tuas mãos. Nós começamos uma oração adorando Deus, quem Ele é, como Ele faz, o jeito que Ele faz. Então sempre quando você for começar uma oração, irmão, você começa adorando o Senhor. Você começa dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Santo é o seu nome, digno de todo louvor, digno de todo poder. Jesus está dizendo para você assim: primeira coisa que você faz numa oração, reconheça quem é o seu Deus, reconheça quem é o seu Pai. Sabe, em João capítulo 8, versículo 50, Jesus, ele sempre quer atribuir toda a glória ao Pai. Jesus, ele sempre quer dizer: Senhor, o Senhor vai ser glorificado, o meu Pai vai ser glorificado. E quando a gente começa a orar de uma forma de adoração, de uma forma de entrega ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor vai ser glorificado em todas as coisas, porque todas as coisas o Senhor faz. Tudo é Deus, irmão. Porque Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é justiça, Deus é presente, Deus é que cura, Deus é o nosso pastor, Deus é aquele que está nos guiando. Então nós não devemos começar a nossa oração de forma nenhuma pensando em nós primeiro. Não é em nós que nós começamos a nossa oração. Sabe, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que vem o teu reino para nós? Porque vem o teu reino, porque no reino de Deus acontece tudo o que Ele quer. No reino de Deus Ele é o Senhor, no reino de Deus Ele direciona, no reino de Deus Ele nos guia, no reino de Deus a verdade é dEle. Tem muita gente querendo subir na oração, mas Deus quer descer na oração para trazer a verdade dEle. Deus quer trazer para nós, fala assim: olha, eu quero trazer a minha verdade para vocês, viva conforme aquilo que eu tenho. Quando nós engrandecemos o nome de Deus e dizemos: Senhor, vem para a terra, fala conosco. Não que Deus vai descer na terra, irmão, mas que Deus vai usar o Espírito Santo dele para nos transformar, para nos fazer andar segundo a sua vontade, para fazer com que o reino dele aconteça aqui. Jesus nos ensina a orar assim. Segundo ponto, reconhecimento, versículo 11. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sabe, nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é Deus que nos deu. Sabe essa roupa que você está vestindo, irmão? Sapato, tênis, maquiagem, brinco. Foi Deus que te deu. Sabe a comida que você comeu hoje? Que foi produzida não sei na onde, o arroz que você comeu, o macarrão com frango. Não sabemos onde foi produzido. Foi Deus que produziu para você. Quando nós oramos dessa forma, reconhecendo
que o nosso trabalho foi Deus que nos deu, reconhecendo que a nossa família foi Deus que nos deu, reconhecendo que tudo que somos é de Deus, nós estamos glorificando o nome dele. Era isso que Jesus queria, que o nome do Pai fosse glorificado. Nós precisamos reconhecer, irmão. Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós reconhecemos que tudo que nós somos, que tudo que nós temos é de Deus, a nossa vida se torna para Ele. Nós entregamos cada dia mais a nossa vida para o nosso Senhor, para o nosso Salvador. Segundo ponto aí, irmão, terceiro ponto, na verdade, é a parte da confissão. Nós adoramos ao Senhor, nós reconhecemos quem Ele é e agora nós confessamos: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Jesus está nos chamando para uma oração de arrependimento. Pai, perdoa. Quando Jesus está falando perdoa as nossas dívidas, a gente sabe que a gente deve, é ou não é, gente? E aí, a gente não para só por aqui. Aí, se pecado tem nome, dia, hora e local. Pecado tem nome, dia, hora e local. Você fala assim: Deus, me perdoa, porque terça-feira, 4 horas da tarde, eu fiz isso. Quando eu falo isso, irmão, não é porque você tem que anotar a hora que você pecou, não, tá? É para que você direcione a sua vida e não ore: Deus, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Sem dor, sem nada. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo para nós: olha, você precisa pedir perdão pelos seus pecados. E você também precisa aprender a perdoar. Quem aqui tem dificuldade em perdoar? Não precisa levantar a mão não, gente. Mas quem tem dificuldade em perdoar? A oração do Pai Nosso fala assim: olha, perdoe. Jesus lá atrás, Ele falou para nós que nós devemos amar os nossos inimigos. E aqui Ele está dizendo de novo: perdoe. Nós precisamos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Nós precisamos olhar para Deus e falar: Deus, me perdoa, porque eu já perdoei o fulano que tanto me prejudicou. Eu já perdoei o ciclano que tanto me prejudicou. Não é porque você perdoa que Deus vai te perdoar. Amém ou não, gente? Senão é uma troca. Mas é porque você é um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus vive dessa forma. Um discípulo de Jesus ama o seu irmão e perdoa o seu irmão. Próximo ponto. Versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 13, parte A. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma palavra, é um pedido de proteção. Aí aqui, irmão, você pode pedir qualquer coisa. Me livra de acidente, me livra do meu chefe mala, me livra das minhas dificuldades no trabalho, na escola, me livra das minhas dificuldades nas minhas áreas sentimentais. Protege a minha casa, protege o meu filho, protege a minha família, minha esposa. Deus, me guarda. Isso aqui é interessante, irmão, a gente pensar, porque se a gente não confiar em Deus, em quem nós vamos confiar? No governo? No plano real? Nós vamos confiar no pastor? No seu irmão? Na sua esposa? Na sua namorada? No seu marido? A nossa primeira confiança tem que ser em Deus. A nossa esperança está no Senhor. É Deus que vai nos livrar, é Deus que vai nos guardar, é Deus que vai nos abençoar, é Deus que vai nos livrar do mal, irmão. É Deus que nos protege, e não é a gente. Não é seguro de vida, não é Unimed. Não é. É Deus.
Um dia nós vamos chegar no céu. Eu acredito que Deus vai fazer passar como se fosse um telão na nossa mente tudo aquilo que Ele fez por nós. Irmãos, e a gente vai ficar chocado de tanto livramento que Deus nos deu. A gente fala assim: meu Deus, eu não sabia que o Senhor me guardava tanto assim. Eu não sabia que o Senhor cuidava tanto assim. Até naquele dia que você estava chorando, desanimado, desanimada, porque estava com problema, Deus estava te guardando. Nós vamos entender a proteção, o amor e o favor de Deus, e por isso nós temos que pedir, irmãos. Sabe? Nada na nossa vida será tocado, nem sequer um fio de cabelo, sem que Deus deixe, sem que Deus permita. Quer saber maior, irmão? Quer saber a maior proteção que Deus está te dando, desde o dia que você nasceu, até o dia que você converteu, até quando você for para a eternidade? Deus está te protegendo de ir para o inferno. Porque a maior proteção que Deus está te dando é te deixar firme e forte na sua presença, para que um dia você esteja com Ele no céu, louvando e adorando para sempre. Então, irmão, você pode estar passando por problema, você pode sofrer alguma coisa, você pode sofrer algum prejuízo, mas Deus está te protegendo para a eternidade. Deus está te guardando para a eternidade. Vamos perder pessoas, vamos ter problemas, mas Deus nunca vai nos deixar perder a eternidade. Então sempre quando você estiver passando por um problema, irmão, lembra do irmão Lázaro e cante a musiquinha. Qual que é a musiquinha? Era essa, mas não é essa não. Vou passando pela prova dando glória a Deus, não era essa não, mas é ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ô glória! Tem que dar o glória do irmão Lázaro. Mas é isso. Você pode passar por dificuldade, dando glória a Deus, mas ainda bem que você vai morar no céu. Porque não tem tempo ruim para crente, irmão. Nós deveríamos ser aqueles crentes que quando está chovendo, tomando chuva, nós estamos louvando ao Senhor. Nós estamos dando glória a Deus, porque Ele está vivo, porque Ele nos protege, porque Ele nos guarda. Sabe? Pode acontecer o que for com a sua vida e com a sua história. Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua segurança no dia da angústia. Pode pedir para Deus proteção, porque Ele te ouve. Pode pedir para Deus, Ele te ouve. E a oração termina, parte B do versículo 13, como adoração ao Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe, irmãos, Jesus termina aqui para nós essa oração dizendo: tudo é do Senhor. O dia que a gente entender isso, irmãos, acho que a maior dificuldade de um crente é entender que tudo é do Senhor. Acho que quando um homem e uma mulher de Deus, ele chega nesse entendimento, ele está alcançando ali o início da sua maturidade cristã. Quando um homem e uma mulher do Senhor entende que tudo que ele tem é do Senhor, é porque ele está se tornando um homem e uma mulher maduro na presença de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos compreender e que você devia orar e entender isso, é: Deus, me ensina que tudo é do Senhor. Porque quando nós entendemos que tudo é do Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, nós não teremos medo de nada. Nós não seremos afligidos por nada.
Nós sabemos que tudo que nós temos é de Deus. Você sabe que seu filho é de Deus, que sua casa é de Deus, que seus bens é de Deus. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse reino que nós somos chamados para viver e ser, esse reino que é conduzido pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é dele e ele vai cuidar. Para quê? Para a honra e glória do nome dele. Irmãos, a igreja não vai dar errado. A igreja não vai ter problema. Tem algumas confusões humanas, sim. Tem alguns probleminhas, tem. Talvez com a igreja visível, com a placa do teu reino, com a placa de qualquer outro nome, talvez pode ter algum problema. Mas com a igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você, não vai dar problema. Porque Deus está conduzindo. Quando vier a perseguição, é porque Deus está conduzindo. Quando estava matando os mártires, quando estava derrubando o sangue deles em terra, era porque Deus estava levantando outros homens e outras mulheres do Senhor. Deus sempre vai ser glorificado, irmão. Deus sempre vai ser exaltado. E por último, versículo 14 e 15. A oração e o perdão. Quantos querem ser filhos de Deus aqui? Diz amém. Diga assim comigo: eu sou um filho de Deus. Pois bem, irmão, um filho de Deus perdoa uns aos outros. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Irmão do céu. Vocês têm noção desse versículo aqui? É muito pesado. Assim, como diz o vizinho meu falecido, dá um frio no estômago da gente. Um estômago aqui, ó. Dá até um frio no estômago da gente. Irmãos, não carregue problema de perdão na sua vida. Não adianta fazer do Pai Nosso até o glória para sempre, amém. Não adianta orar do Pai Nosso assim, se você não carregar com você o perdão. Pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo? Eu sei, irmão, já fizeram comigo um monte de coisa. Eu decidi na minha vida, isso eu decidi mesmo, a perdoar. Todo mundo. Porque eu sei que se eu não perdoar eu estou enrolado. Mas graças a Deus, Deus é tão bom comigo que quando alguém faz alguma coisa comigo, sabe o que eu faço? Eu começo a orar pelo infeliz. E depois eu começo a gostar do infeliz. Então, se você tem problema com alguém que te fez mal, irmão, não seja qual for o problema, de roubar uma bala, algum abuso que você sofreu, perdoe. Comece a olhar não para a pessoa que fez um mal contra você, mas para o pecado que habitava nele. Irmãos, se a gente ligar a televisão, é problema atrás de problema. A Sanara me mostrou um vídeo ontem ou hoje de um menininho que apanhava, um menino que apanhava todos os dias em casa. Em casa mesmo? Apanhava, irmão, de colocar faixinha no braço, pregando o evangelho, liberando perdão para o malfeitor dele. Um menino, quantos anos, Sanara? 8 anos de idade. Lendo a Bíblia de página a página, de cor. Perdoe, irmão. Libere perdão. Se tiver viva essa pessoa, converse com ela. Converse. Se essa pessoa sabe que fez mal para você, vai lá e fala assim: olha, aconteceu isso, mas eu libero perdão para a sua vida. É duro, irmão, é doído. É doído. Mas nós precisamos fazer isso.
Porque isso é o chamado de Deus para nós como cristãos. Isso é o chamado de Deus como seus discípulos. Sabe, eu assim, algumas pessoas me magoaram no meio do caminho da vida, né? Eu tinha uma parente minha que falou uma mentira para minha avó que eu estava fumando com os meninos do bairro, coisa de adolescente, sabe? E eu não tava, irmão. Não tava. Ei, mas eu tomei uma bia daquela mulher que ela passava na rua de casa, eu atravessava a rua. Briguei com ela um dia na casa da minha avó. Aí eu converti. Aí 2 anos de convertido, 3 anos de convertido, sentindo o máximo até o dia que Deus falou comigo que você precisa perdoar a Maria. Eu falei assim, meu Deus do céu. Fui lá. Aí eu vi ela um dia na rua, não atravessei a rua não, fiquei muito esquisito. Ah, Maria, bom. Aí acabou. Aquele negócio foi limpo, meu coração. Faça isso, irmão, ore. E tantas outras pessoas. Tá gravando hoje aqui, eu não quero falar muito, mas primeiro dia que vai gravar já começa a falar uns monte de coisa. Posso colocar aqui uma lista. É ruim, irmão, mas tem que perdoar. Nós precisamos perdoar. E de fato, irmão, não é perdoar da boca para fora não, tá? É você olhar para a pessoa e ser rir do caso. É perdoar mesmo. Porque nós somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente correr disso. De nada vale a nossa vida se não perdoarmos uns aos outros. Porque se não perdoarmos, Ele não vai nos perdoar. Ponto final, irmão. Engraçado que nós não vamos santos para o céu. Jesus não falou, né, de alguns pecados, né? Porque nós vamos com pecado para o céu. Ninguém vai perfeito para o céu. Nós vamos santos porque nós lutamos contra o pecado, amém? Mas ninguém vai perfeito para o céu. Mas Jesus deixou uma regra para nós aqui. Isso aqui tem que estar limpo. Isso aqui tem que estar limpo. Jesus falou isso porque isso aqui é muito pesado. Então nós aprendemos essa noite sobre a falsa oração. Não é para ser reconhecido diante dos homens. Não é uma oração de si para si. Não é como aquela oração daquele homem que ficou lá perto. Deus, muito obrigado, ainda bem que eu não tenho pecado nenhum. E do outra oração do cara que ficou escondido, fala, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno. É uma oração que seja verdadeira. É uma oração cristã. Qual que é a oração cristã? Adoração, reconhecimento, confissão, proteção, adoração. E por último, precisamos perdoar. Amém, meus irmãos? Entenda isso, depois você medita mais na sua casa. Aqui, irmãos, tem várias formas de estudar, né, o Pai Nosso, de estudar esses versículos. O pastor Ginaldo mesmo trouxe uma explanação maravilhosa na última vez que ele pregou aqui, no final da série sobre Sermão do Monte, falou sobre isso também. Sermão do Monte não, sobre, né, do quarto, né, na presença lá. E tem várias formas de estudar. Então depois na sua casa você também procure aí sobre o Pai Nosso, como estudar, como entender o Pai Nosso. Tem várias coisas. E aprofunde nisso em nome de Jesus, que você será beneficiado com isso. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar para que Deus nos abençoe e nos direcione. Muitos irmãos não vieram hoje pelo fato de alguns estão doentes. A Jace pediu para agradecer a todos os irmãos que estiveram com ela, pelo apoio, pelo suporte, né? A Jace vai tirar 2 semaninhas aí de descanso, né? Foi 90 dias, né, pastor? De muita luta, de muito ali trabalho, né? De muito cuidado. Então a Jace pediu para agradecer a todos os irmãos que estiveram ali, que mandaram mensagem para ela. Que Deus abençoe os irmãos. Nós somos a igreja do Senhor, nós cuidamos uns dos outros, amém? Então, glória a Deus. Alguns irmãos estão doentes, mas sabe o que eu percebo na igreja? Eu quero pedir para vocês, irmãos. Nós começamos o mês com a bateria full, lá em cima. Aí nas 2 últimas semanas do mês, o nosso culto, a tendência é sempre diminuir. Então
Vamos carregar a bateria aí e deixar para as 2 últimas semanas a gente não cair a peteca não, e tá todo mundo aqui em nome de Jesus. Alguns irmãos estão doentes, em nome de Jesus Deus vai curar para a honra e glória do Senhor. Semana que vem todo mundo aqui, irmão, conferência é uma maravilha, porque nós ficamos 3 dias imersos na presença de Deus, cheio de palavras, cheio da graça, do favor do Senhor, é bênção demais, então vem que vai ser bênção, amém? Curva sua cabeça, quero orar. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, ousadia, para que possamos viver segundo a tua graça, o teu amor e o teu favor. Quero te pedir em nome de Jesus, que os meus irmãos possam viver essa oração que o Senhor nos ensinou. Que não seja uma oração falsa, uma oração de si para si, mas que seja uma oração do nosso coração para o Senhor. Uma oração da intimidade, uma oração onde nós vamos excluir tudo aquilo que nos impede de chegar até o Senhor, uma oração de percepção, que nós vamos perceber que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, o Senhor é aquele que tem nos direcionado, o Senhor é aquele que tem nos abençoado. Também seja uma oração de adoração, de confissão, de proteção, de perdão do Senhor, Pai, uma oração de adoração ao Senhor também. Que o Senhor possa nos trazer discernimento, sabedoria e ousadia nessa semana, para que possamos viver e orar o Pai Nosso com sabedoria e discernimento. É o que eu peço para a vida dos meus irmãos que estão aqui, para que eles estão ouvindo essa mensagem através do YouTube. Que o Senhor derrame graça, favor e poder do Senhor para a honra e glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Que o Senhor meu Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória.